uma prova que pode ser feita tanto no Canadá, no Brasil, qualquer lugar do mundo, tá? Então, esse aqui tem duas versões. Tem a acadêmico, né, que você pode usar para aplicar para um college, e também tem o General Training. O General Training é usado para fins de imigração. Agora, uma pergunta muito comum que eu recebo é se você pode usar a nota de uma prova para o programa de imigração e vice-versa. Infelizmente, não pode. Não pode. Exato. Se você tirar uma excelente nota no IELTS acadêmico, vai fazer o processo do Express Entry depois, com certeza vai ter que refazer a prova e, nesse caso, fazer do General Training, né? E exatamente por isso que hoje em dia o TOEFL, para quem tem sonho de migrar para o Canadá, o TOEFL é menos usado. Porque se você realizar o TOEFL, que é somente usado para fins de educação, ou seja, não pode ser usado para programas de imigração, você vai ter que eventualmente fazer o IELTS General anyway, de qualquer forma. Então, para você economizar o tempo, o estresse de ter que se preparar para uma prova, é melhor se preparar para um formato de vez, porque o acadêmico e o general são muito parecidos. Quer falar um pouquinho da diferença do acadêmico e do general? Do acadêmico e do IELTS. Do IELTS acadêmico. Então, todas essas provas, né, tem 4 skills, né, que eles testam, no listening, ou reading, ou speaking ou writing, que seja o CELP, IELTS, TOEFL, todos vão testar esses 4 skills. Porém, o IELTS acadêmico tem um vocabulário mais puxado para a educação, então um pouquinho mais difícil na parte de leitura ou reading, né? E Task 1 do writing é um pouquinho diferente, vai ter um gráfico que você vai ter que descrever, enquanto o General Training é uma carta que você vai escrever, tá um pouquinho mais fácil. Agora, não é que uma prova seja mais fácil que a outra, porque depende do seu objetivo, né? Sim. Porque tirar um 6, um Band 6 de 9 no Academic Training IELTS é equivalente ao nível Upper Intermediate, B2. Agora, se você precisar um CLB 9, que é um 7, tem já uma grande diferença em nível de proficiência. Então, não é que uma prova seja mais fácil ou difícil, depende do seu objetivo para a gente poder definir um plano de estudo adequado para você. E a nossa escola, na verdade, trabalha muito com isso, em fazer essas avaliações para entender melhor qual é o objetivo de cada aluno em comparação ao seu nível de inglês atual, porque não adianta você começar a se preparar se tiver no nível básico. A gente tem que olhar um plano realístico para você ter sucesso e realmente realizar o seu desejo de conseguir a nota que você precisa. Maria, só um detalhe, o pessoal do YouTube tá pedindo para você se apresentar novamente. Ah, sim. Porque acho que começou com um pouquinho de atraso, eles pegaram no meio do caminho. Então fala um pouquinho de novo sobre você e o seu trabalho. Sim, claro. Então, meu nome é Maria, a minha escola se chama English for Canada, é uma escola canadense. A gente oferece aulas 100% online com professores canadenses. Eu nasci e fui criada aqui em Vancouver. Porém, eu morei muitos anos no Brasil, no Rio de Janeiro, como professora de inglês, e foi assim que eu aprendi o português, tá? Eu não tenho nada de brasileira em mim, menos minha alma. Meus pais são do Chile, por isso que eu falo espanhol também, mas eu não tenho família brasileira, eu sou canadense. Muita gente acha que eu sou brasileira. Ela é uma gringa carioca. Sim, eu sou professora há 12 anos e tenho muita experiência com as provas de proficiência. Então, a gente hoje em dia trabalha com alunos de todos os níveis, ajuda do iniciante até o mais avançado, tanto para General English, que são aulas para ganhar mais confiança, fluência em geral com seu inglês, e aulas para provas de proficiência de inglês, como o IELTS, o TOEFL e o CELP, que sempre são particulares, com professores canadenses, para você já treinar o seu sotaque canadense. É isso aí. Bom, e eu tenho uma pergunta para você, e eu sei responder essa pergunta também, mas eu acho que é importante vir de você para as pessoas que estão assistindo. Qual que é essa diferença da nota da prova e essa questão de CLB? Tá. O CLB significa Canadian Language Benchmark, tá? Um órgão canadense que distribuiu a proficiência de inglês em termos, tá? De A1 a C2. Se você olhar no site, vai ter uma breve descrição de cada um. Mas eu gosto de explicar mais imaginando em português. O iniciante seria alguém começando a aprender português do iniciante, do cores, números, e o C2, o mais avançado, é vocês que são nativos. Então, qualquer coisa entra no meio, você já começa a ter uma ideia do seu spectrum, né? Agora, o CLB9 é considerado C1, avançado, ou seja, um nível abaixo do nativo, tá? Então, é uma nota bem avançado. Muita gente precisa do CLB9 no General Training IELTS ou o CELP para fazer algum programa de imigração. Agora, não é todo mundo, né? Algumas pessoas conseguem abrir perfil com CLB7
ou outras notas, né? Dependendo do programa de provinciais, né? Isso depende do foco, né? Eu acho que quanto mais pontos você tiver, mais opções você tem disponível. Mas de forma geral, pro Express Entry, modalidade Federal Skilled Worker, a nota necessária normalmente é o CLB9. Sim. E esse é um programa que você pode aplicar do Brasil, né? Então, você pode fazer a prova do Brasil e começar a fazer o seu processo de imigração do Brasil, se você acha que você tem condições de atingir essa nota, né? E, lógico, contar com a equipe da Maria para poder fazer esse preparatório, eventualmente. O CLB9, que muita gente que se confunde, acha que é 9 na prova, porque o IELTS é de 0 a 9 e o CELP é de 0 a 12. Não é 9 no IELTS, é 7 de 9 no IELTS, tá? Mas mesmo assim tem que estudar bastante, porque é uma nota alta, independentemente da prova que você fizer, é uma nota avançada, tá? Eu acho que já muita gente com Upper Intermediate, né, nível B2, conseguiram tirar, porque a gente trabalha de acordo com os critérios de avaliação dos examinadores, mas realmente se você estiver no nível pré-intermediário, seria mais interessante você ganhar mais fluência e confiança com o seu inglês para conseguir o CLB9 futuramente. Uma coisa que eu falo muito para os clientes é que, assim, você precisa saber fazer a prova, não é só saber fazer inglês, né? Exatamente. E a gente tem clientes, por exemplo, da Irlanda, até dos Estados Unidos, que vêm australianos. Australianos, já tive. Que às vezes fala assim, lógico que eu sei inglês, eu sou nativo. E vai lá e não performa tão bem, porque eles não estudaram para a prova, e a prova tem cheia de pegadinhas, então você tem que entender ali como as provas funcionam, tanto o IELTS como o CELP, né? E tem pegadinhas para o IELTS e o CELP Listening e Reading. Com certeza tem várias estratégias e tips para você conseguir acertar as perguntas dentro do prazo, né? Porque é um timed test, né? Com tempo, né? Time management é super importante na hora de fazer a prova, né? Mas o que muita gente não sabe é que, por exemplo, no writing do IELTS, somente 50% da sua nota final é baseado na sua performance, na sua gramática e vocabulário. O outro 50% é um monte de critérios que os examinadores têm sobre como você respondeu a pergunta, a estrutura da sua resposta, se você entendeu e completamente respondeu 100% todos os aspectos da pergunta. Então tem uma certa análise da pergunta do IELTS, que a gente ensina nas aulas de como preparar a sua redação também. Então tem uma série de fatores que não tem nada a ver com o seu inglês em si. E exatamente por isso que a gente já conseguiu ajudar alunos com um nível abaixo do seu objetivo a atingir a sua nota, porque a gente trabalha compensando qualquer erro comum da gramática e vocabulário e trabalha nos outros aspectos que tem de avaliação. Sim. E eu acho que principalmente as habilidades, né, do speaking e do writing, é importante você ter esse feedback de alguém que conhece realmente a prova, que treina especificamente para a prova, porque se você simplesmente está fazendo os essays e tá fazendo o seu speaking ali, ninguém tá te corrigindo, você não consegue identificar exatamente onde está seu erro. Com certeza. E se você tem que entregar exatamente, né, algo que a prova está te pedindo, é importante que alguém identifique onde você está deixando de entregar para você subir para o score que você precisa. E outra coisa que confunde muita gente, que tem muita informação na internet, em vários sites, e são fontes que não são muito de confiança, gente. O único site que eu indico seria o British Council, que é uma empresa que fornece a prova, o IDP. Essas são as únicas duas empresas que fornecem a prova. E o Cambridge, que desenvolveu a prova. Além disso, os sites que vendem material, provas do listening e reading, são falsificados, podem ser semelhantes, mas não vão garantir a qualidade, que seja exatamente igual. Então, estudar do YouTube, eu já vi muita coisa por aí que eu não acho que não tem nada a ver com a prova e a pessoa perdeu seu tempo estudando à toa na YouTube. Então, é muito importante que você, para economizar seu tempo, estresse, estude logo de vez, saber onde que eu estou errando e o que eu tenho que fazer para alcançar minha meta. Com certeza. Bom, vamos para as perguntas? Sim, vamos lá. Bom, pergunta da Daniele Ramos. Quanto custa a preparação do CELPIP? A preparação, os nossos valores dos planos de estudo estão no nosso site, englishforcanada.com, tá? Seriam aulas, provavelmente o CELPIP seria comigo, e as aulas são particulares via Skype. Então não tem turma, porque a gente quer dar não somente essas correções e feedback, mas aquele apoio emocional, né? Sim. A gente considera um coach, né, como um personal trainer, porque a gente sabe muito bem que esse processo pode causar uma ansiedade que é totalmente normal. Então, ter aquele coach te apoiando até você realizar a prova é muito importante. E se você entrar no nosso site, tem na aba do Study Plans, aí você vê todas as opções e nossas testemunhas de centenas de alunos que a gente já ajudou a conseguir o CLB9. É isso aí. Legal. Bom, pergunta da Márcia Fernandes.
qual dessas provas é mais fácil? Então, a gente pode responder de duas formas. Sim. A gente pode responder entre IELTS e TOEFL Academic, Sim. entre IELTS General and IELTS Academic, Tá. and IELTS CELPIP. Tá. Muito difícil? Não, eu consigo diferenciar. Tá, Vamos lá. o TOEFL, para começar, é uma prova feita 100% no computador, tá? Então é importante que você saiba nisso, porque a parte do speaking não será com examinador presente como o IELTS. O IELTS ultimamente lançou o Computer Delivered IELTS. Então agora você também tem a opção de fazer o IELTS no computador. Tem que olhar, gente, no seu centro de exame mais perto da sua casa, que não é todo centro que está oferecendo ainda, mas muitos estão lançando essa versão da prova. O que eu estou gostando muito disso? Que o Computer Delivered IELTS ainda tem na parte do speaking pessoalmente com o examinador. E por que eu falo que isso é importante? Responder a sua pergunta, eu acho que falar com o examinador é mais fácil que falar com o computador. Quando você fala com o computador, eles têm um timer, né? Você tem 30 segundos para ler a pergunta. Já passaram 15 segundos e você tá ali nervosa, aí fica travada na hora de falar. Até fiquei nervosa agora só pra te pensar. Eu acho que esse contato visual também, Sim. quando você tá com o examinador na sua frente, meio que quebra um gelo. Sim. E a maioria das pessoas consegue se desenvolver Sim. bem melhor em frente ao examinador do que em frente a uma tela de computador. E o examinador também é treinado para puxar assunto. Então, se você não está usando gramática complexa o suficiente para tirar uma nota boa, o examinador naturalmente vai puxar uma pergunta para te obrigar a extender suas ideias, para falar mais. Agora, na prova no computador, tanto o TOEFL ou o CELPIP, é você. E você tá ali numa sala cheia de candidatos, tá fazendo um monte de barulho. Você tem que ficar pensando. É difícil. Eu acho fazer prova no speaking com o computador não é muito natural e é rígido. Portanto, cada pessoa é diferente. A gente estava falando isso antes, né? Sim. Que cada pessoa é diferente. Tem alguns alunos que falam, tem pavor de falar com alguém em inglês. Então, eu prefiro falar com o computador. Cada um diferente, então não é uma regra em si. A minha opinião, né, é que a comunicação, ela não é só verbal. A comunicação, ela vem do tom de voz, ela Sim. vem da expressão facial. Aqui, né, a gente falando com as mãos, que a gente fala muito também, principalmente nós brasileiros. Então, assim, o examinador, você vai conseguir captar algumas coisas, tipo assim, eu acho que eu já falei demais. Sim. Ou eu preciso falar mais, porque às vezes ele tá assim, ó. Tipo, fala mais um pouquinho, fala mais um pouquinho. Ou tipo, não entendi o que você falou, sabe? E isso eu acho que de alguma forma, lógico que é mais coisas que ele faz de uma forma natural, ele Sim. não pode te ajudar necessariamente, mas ele vai ali te dando de uma forma muito gentil um feedback. Então, eu, Marilene, normalmente recomendo IELTS over CELPIP, por conta da mesma opinião que a Maria colocou aqui, né? Que eu acho que falar com uma pessoa é mais fácil e ajuda, né? Que ela também comentou, Sim. né? De ajudar. E aí isso já mata, né? IELTS, a gente prefere IELTS Sim. ao invés do CELPIP e ao invés do TOEFL, Sim. na verdade. Mas depende de cada um, né? Sim, e vamos falar um pouquinho sobre o IELTS e o CELPIP, né? Porque muita gente pergunta qual é mais fácil. Como eu disse, depende de toda pessoa. E eu acho que vale muito a pena fazer algumas provas de simulações nos sites oficiais, tá? O do CELPIP se chama Paragon Testing. O CELPIP é uma empresa, uma prova que foi desenvolvida aqui pela Universidade de British Columbia e é somente oferecida no Canadá e está expandido, mas não tem no Nos Brasil poucos ainda. países ainda, Em poucos né? países. É uma prova bem nova em comparação ao IELTS, que tem muitos mais anos de estudo, né? Então, o CELPIP ainda é uma prova que está growing e crescendo. Eles estão melhorando um pouco a qualidade das perguntas, mas eu já percebi algumas coisas que eu achei, poxa, não é justo testar o aluno dessa forma. Tipo, tinha um listening test que eu vi, que a pergunta era, o rapaz com a blusa vermelha falou o quê? Tipo, gente, eu fiz a prova, eu esqueci quem era o rapaz da blusa vermelha, que eu não percebi esse detalhe. Então, assim, tem certas coisas no CELPIP que eu acho que podem melhorar. Portanto, tem gente que tira a nota sim. Se você precisar de um CLB 7 ou 8, o CELPIP é uma prova que vale. Agora, CLB 9, que já essa parte do speaking pesa mais, eu acho que vale a pena testar o IELTS General Training. Façam algumas simulações, gente, no site para você sentir as diferenças. Muitos alunos preferem o CELPIP por causa do listening, porque eles acham que o listening no IELTS é difícil por ter vários sotaques, australiano, britânico, canadense, e o listening no CELPIP é só sotaque canadense.
Por outro lado, o IELTS, o Self-Pip Listening, não te deixa ver a pergunta antes. Então você tem que ficar maluco anotando, né? Que você está ouvindo, anotando tudo, e aí, para você não esquecer. Então, tem os prós e cons de cada. Você vai sentindo você mesmo quando você fizer cada prova. Nossa experiência analisando as provas dos clientes, né, que a gente recebe, pelo menos com os meus clientes diretamente, talvez a Marilene tenha uma experiência diferente, é que a maioria das pessoas que fazem o Self-Pip vai geralmente pelo reading vai bem, pelo listening vai ok, a dificuldade está ali no speaking e no writing, principalmente no writing. Eu já vi a pessoa tirando 12, 12, 12, Sim. 8 no writing. E infelizmente o CLB é a nota mais baixa no Self-Pip. Você pode tirar um 12 em tudo, se tira um 6 no speaking, acabou seu CLB e fica um 6. Então acontece, pode acontecer. Então é importante conhecer a prova antes Sim. também de tomar essa decisão, né? Qual prova vai escolher fazer. E acho que isso também já entra na próxima questão, que é o tipo de prova, por exemplo, do IELTS, Academic General Training, vai depender também da finalidade. Exatamente. Então explica pra gente a finalidade em termos de aplicação? Isso, do IELTS acadêmico e do General Training. O Self-Pip somente pode ser usado para imigração. Por quanto eles não têm uma versão acadêmica, eles têm outra prova também que eu caio para acadêmico, mas não é muitos colleges que estão aceitando ainda. O Self-Pip é uma prova que é usada somente para fins de imigração ou cidadania. Ironicamente, para tirar a migração, a nota tem que ser muito mais alta do que a cidadania depois, né? Poderia ser ao contrário. E a cidadania você só tem que fazer o listening e o speaking. Pois é, Sim. interessante. Ouvir e falar com o oficial. Sim. Como você falou, o writing também no Self-Pip é um pouco difícil. O Task 1 é idêntico que o IELTS, né? Uma carta que você tem que escrever. A gente está falando de General Training IELTS com o Self-Pip. Os critérios de avaliação dos examinadores do Self-Pip são um pouquinho mais complexos que os do IELTS. E os do IELTS são bem mais visíveis online. Se você até olhar, eles têm uma versão pública, né, que tem uma versão mais abrangente, não tão profunda como os oficiais, mas você consegue ver o que eles esperam de você. O Self-Pip, o site também tem os critérios de avaliação, só que eu acho que é um pouquinho mais vago, e eles também levam várias questões, como a qualidade da sua ideia em consideração. Isso pode ser bem subjetivo, né? Um examinador pode achar que a sua ideia é maravilhosa, outro pode achar que é muito ruim. Então, entre essa questão de subjectivity, não sei falar em português, subjetividade. Essa questão. Sim, entra também. Então, tem várias coisas que a gente tem que olhar. Nas nossas aulas, a gente ensina como preparar a resposta, como analisar a pergunta, como preparar suas ideias, reestruturar sua resposta de acordo com o que eles querem que você responda. E aí tem série de coisas gramaticais que a gente ensina para você acertar exatamente o que eles querem. Então é matriz, gente. Entrar no Matrix, a gente tem que saber o que eles querem de você. E não tem somente a ver com o seu inglês, gente. Tem que ajudar para a prova. E algumas pessoas têm mais facilidade com algumas habilidades do que outras, Sim. né? Então, se a pessoa fala assim, não, eu morro de medo do listening, meu ouvido não é muito bom, eu sempre tenho dificuldade em entender, faz o Self-Pip, né? Porque o listening do Self-Pip é mais fácil. Então, depende muito de cada um. E uma coisa também é muito importante, se você está pensando ou estudar, ou principalmente se for fazer uma consulta de imigração, fazer um programa de imigração, o mais importante é fazer uma consulta para você saber o que você precisa tirar. Porque você tem que ter meta para saber aonde você tá e aonde você precisa chegar, né? E aí, dependendo da onde você precisa chegar, o que você precisa tirar, pode ser que a gente vai indicar, né? Como você colocou, se a nota não é para ser o CLB9, o Self-Pip, na minha opinião, acaba sendo mais indicado, né? Quando a nota é o CLB9, que você precisa obter, aí eu realmente costumo recomendar o IELTS. Sim. Olha, tem uma pergunta muito legal aqui, que foi a pergunta da Ana Paula Morales. Por que as notas do writing e do speaking costumam ser mais baixas entre os brasileiros? Adorei essa pergunta. Não só entre os brasileiros. Não sei qual. Eu tive um caso recente que foi bem interessante, de uma australiana, que inclusive tem mestrado, e ela não fala outra língua além do inglês, né? Foi totalmente alfabetizada aí na língua inglesa, e ela foi uma das que tirou 12 no listening e speaking, reading respectivamente. O speaking foi 9 e o writing 8. Sim, eu já tive um aluno de Irlândia que aconteceu isso com ele, entrou em contato e falou isso. Nossa, eu fiz a prova já 3 vezes, entrou em contato desesperado que não sabia porque tiravam 8 no Então, tem vários aspectos ali, tá? Um é que you have to have critical thinking. Tem que poder ter senso crítico e várias
tópicos e ideias já de vários assuntos mundiais, tá, gente? A prova é uma coisa da dia cotidiano. Tanto o IELTS, tanto o CLP, qualquer aluno do mundo inteiro tem que poder falar sobre esse assunto. Então, não vão falar sobre política ou uma coisa muito controversial ou local. É uma coisa globalizada. Então, as perguntas serão sobre plano de saúde, healthcare, né? Turismo, envelhecimento do povo da cidade, infraestrutura da cidade, educação das educação, crianças, gêneros, várias coisas, poluição. Ultimamente a gente viu muita pergunta sobre poluição e climate change, né, o global warming. Então, essas são perguntas que você tem que ter ideias. E muitas vezes eu passo a pergunta para um aluno que fala inglês maravilhoso e fica olhando a pergunta, não tenho ideias. Então, tem que olhar o jornal, tem que ler artigos de coisas, se atualizar, né? Porque aí você já vai ter, eu tenho um exemplo que eu posso falar, eu tenho um argumento. Então, eu acho que é a falta de argumento, falta de um senso crítico dos assuntos. E eu acho que, eu sei que é meio boring, né? Entediante a gente tem que fazer isso às vezes, mas faz parte do processo de preparação da prova. E é por isso que muita gente não tira uma nota boa no writing, porque vem numa pergunta super intensa, né? Uma pergunta... Vou te dar um exemplo de uma pergunta que eu vi no IELTS, tá? A pergunta era que hoje em dia tem muito mais shopping online, que as pessoas estão comprando mais na internet. E por causa disso as lojas estão fechando. E meus alunos, todo mundo respondeu e somente falou dos benefícios do shopping online, mas ninguém abordou o assunto da loja fechando. Então aí eles não tinham ideias, eles ficam, não sei o que falar. Então você tem que ter ideias. Então tem que ver o jornal, tem que estudar e vários topics, para você já ter conteúdo na sua cabeça, na hora de ver a pergunta, eu já sei o que eu vou falar. Eu acho que é isso que é uma coisa que acontece até como nativo, como você falou. Sim. Um nativo talvez não tenha uma ideia sobre tudo. Exatamente, e aumenta esse o vocabulário também para você discutir sobre o assunto, principalmente para aquelas pessoas que o inglês não é a primeira língua. Então, a leitura ela ajuda muito, ajudou a mim no passado, quando eu tive que fazer o teste de inglês também. E eu acho que a partir do momento que você sabe mais o que está acontecendo no mundo, te dá mais esse poder de discutir diferentes assuntos para entregar exatamente o que a prova está pedindo. E em termos de vocabulário, eles também estão testando isso. Eles querem ver qual rico que é seu vocabulário dentro desse texto, desse contexto, esse tópico, né? Então, se você não está lendo, se atualizando com certas coisas, é difícil, até para um nativo. Por isso que a gente fala que não é só seu inglês. O que você já sabe sobre esses assuntos que poderiam cair na prova? Então, eu acho que é isso um motivo grande porque o writing é mais desafiador, mas também vamos levar em consideração que listening e reading é natural a gente receber informação para depois poder reproduzi-lo, né? A gente não pode falar sem saber como entender o idioma. É natural. A gente começa aprendendo um idioma através do listening e reading, são as primeiras coisas. Então não se sinta mal se seu writing é o seu ponto fraco. Isso é totalmente normal na aprendizagem. Imagina a gente aprendendo mandarim. A gente não vai saber como falar sem ter lido e ouvido muito antes, né? Faz parte. E Maria, na estrutura do curso que você oferece, existe um nível mínimo de inglês que você requer dos alunos para começar a preparação? Sim. A gente indica estar no nível B1, intermediário, tá? Para você poder acompanhar o conteúdo. A gente já ajudou alguns alunos para intermediários conseguir um 6 no acadêmico, porque a gente trabalha, como eu disse, sobre os critérios de avaliação, mas é muito interessante já estar no nível intermediário, ou senão o aluno fica frustrado, porque não consegue acompanhar o conteúdo, o vocabulário é muito além do sua capacidade nesse instante, né? E aprender um idioma tem que ser fun, tem que ser divertido, tem que ser light. E se for uma coisa pesada, estressante, a pessoa desiste. Então a gente sempre pensa nisso também. Não adianta dizer para a pessoa, nossa, vamos fazer o IELTS LB9 se tiver no nível básico. Porque não faz sentido. Imagina o português ao contrário, né? A gente tem que ir um passo, né? Aprender um idioma é um processo e tem que ser divertido. A Maria tirar a CLB 12 no português. Porque ela aprendeu muito bem, né, gente? Passa como brasileira tranquilamente. Bom, você falou a gente falou bastante do writing, na questão do porquê os brasileiros não conseguem no writing, mas o mesmo é pro speaking, né? Porque os assuntos são os mesmos. Sim, uma coisa também que eu queria falar, que eu gosto muito de vocês, que vocês são bem sinceros em relação a isso, do proficiente de inglês, né? Sim. Porque vocês fazem essa avaliação com o seu cliente,
tipo, vocês abordam tudo, né? E vocês fazem essa avaliação do seu inglês. Olha, seu inglês está aqui. Eu acho melhor você fazer esse programa de imigração. Então, acho que isso é bacana, porque você tem o interesse do cliente, a realidade do cliente em mente quando você prepara um programa para eles, né? Com certeza. Porque o inglês é uma parte muito importante do processo. Ela é essencial, na verdade é o divisor de águas, né? Porque Sim. pensando que educação, normalmente as pessoas já têm o nível acadêmico que precisa, já têm a experiência que precisa. A idade não tem que fazer, né? Tem que correr atrás antes de ficar mais velho, mas já tem a idade, digamos assim. E aí a única coisa que fica como uma incógnita pra gente poder desenvolver é realmente o teste de inglês, e que vai ser o que vai definir um programa ou outro programa, por exemplo, um plano A, um plano B, dependendo da nota, né? E uma coisa que eu acho que é legal, antes da gente continuar com as perguntas, é falar assim, né? A gente, por exemplo, falou dos assuntos. Fez uma prova, não foi bem, tem gente que desanima de uma forma. Não pode desanimar. Não pode, né? Não. Às vezes fala assim, aconteceu, por exemplo, eu fiz diversas provas de inglês ao longo da minha paixão pelo inglês, né? Então eu fiz a prova do Cambridge só porque eu queria uma prova de proficiência pra colocar na parede. Quando alguém me falou que a do Cambridge não expirava, Sim. eu falei, bom, CAE, CPE, essa prova, sim. vou fazer a do Cambridge. E aí depois, quando eu vim pro Canadá, lógico que não aceitava a prova que eu tinha, e aí eu fui fazer outras provas, né? E aconteceu de eu fazer, por exemplo, uma prova que eu não fui tão bem, graças a Deus, a exigência era baixa, porque justamente perguntou sobre tópicos de reciclagem, etc. E eu não estava tão por dentro daquele assunto, até porque tinha chegado fresh do Brasil. Quando eu fiz a segunda prova, falou de business, de negócios, de fatores motivacionais. E eu sempre trabalhei com a parte de gerenciamento. E aí pra mim foi muito mais fácil desenrolar tanto o speaking Sim. como o writing. Então às vezes é uma questão assim, poxa, esse assunto não foi legal, vou procurar me inteirar sobre esse assunto, mas saber que eventualmente numa segunda prova você pode ter mais sorte com o assunto também, né? E na primeira prova, vamos combinar, você fica bem nervoso, pode atrapalhar seu resultado. Não desista, se você não... Já tive aluno que entrou em contato físico 4 ou 5 vezes. E ele já tá assim quase, sabe? Não adianta desistir, você tá com aquele micro detalhe que a gente tem que melhorar para você, tirar aquele CLB9. Então não desista, faz parte do processo, faz parte. Legal. Bom, próxima pergunta. Compensa fazer CELPIP ou TOEFL sabendo que para imigração pedem sempre o IELTS? A gente precisa esclarecer. Pergunta da Milena Compensa fazer CELPIP ou TOEFL sabendo que para imigração pede sempre o IELTS. O CELPIP vale para imigração, gente. O TOEFL que não vale. Então, a sua escolha, se for caso de aplicação de imigração com a E-Visa, seria o CELPIP ou o General Training IELTS, não o TOEFL. Não sei se a gente respondeu a sua pergunta ali. Você quer fazer aquele comentário que você disse nos bastidores sobre o TOEFL? Bom, eu vou puxar... Da questão da disponibilidade das provas, né? Eu vou puxar o assunto. Então, assim, normalmente, quando a pessoa quer vir para o programa de estudos e tem um objetivo de imigração, eu gosto da ideia de sugerir que a pessoa faça o IELTS Academic, porque como a Maria colocou, a prova é muito parecida, e aí ela serve como uma espécie de preparatório para a prova do General que você vai ter que fazer depois para a sua imigração. Então vai ter que repetir 2 provas. Porém, o Léo levantou um ponto muito interessante. Pode falar, Léo. A questão da disponibilidade da prova, e eu pensando aqui agora, acho que eu tenho um outro ponto também, que é a questão do preparo. Vamos dizer que hoje o seu plano seja fazer um processo de estudo, né? Você vai aplicar para um college ou universidade aqui no Canadá, e hoje talvez até agora, no presente momento, você estava se preparando para o TOEFL, mas depois dessa nossa conversa, então falou assim, não, o pessoal falou que fazer o IELTS é melhor, porque eu faço acadêmica agora, lá na frente eu estou preparado para fazer o General Training. Se você já conhece a prova do TOEFL, está bem próximo ali de conseguir a nota que você precisa para fazer o seu projeto de estudo acontecer agora, continua nisso. Depende do caso. E vem a questão também, né, da disponibilidade da prova. De repente, o IELTS não está disponível na sua cidade ainda, e ir para uma outra cidade para fazer a prova muitas vezes envolve custos adicionais, passagem, hospedagem e tudo mais. Então, são fatores aí que vão ser levados em consideração também. Mas, de uma forma geral, se possível, o ideal é a pessoa já tentar se preparar aí, né, no plano de estudo com o IELTS acadêmico, porque ela já vai conhecer a prova. Geralmente, né, o exigido ali pelos colleges é que você tenha um IELTS ali em torno de 6,5, overall, alguns até 6. E geralmente isso é abaixo ali, né, do CLB 9. Então geralmente é o CLB 6, 7 ou 8. Então se você já tirar essa nota, já conhecer o estilo da prova pela parte acadêmica, quando você for fazer a prova para fins de imigração e tiver que fazer o General Training,
possivelmente você já conhece a prova e vai conseguir um resultado melhor no General Training também. Principalmente que o writing e o reading é geralmente um pouco mais tranquilo no General Training, né? Do General Training Writing, entre o IELTS e o IELTS acadêmico, isso. O Task 1 é que é diferente. O Task 2 do Writing é idêntico nas duas provas. O Task 1 no acadêmico é um gráfico que você vai ter que descrever. Fluxogramas. Sim, um pie chart, vai ter mais números, dados que você vai ter que poder descrever, mas não tem essa questão de criação de ideias. Sim. Criatividade. Não tem essa questão de criatividade. Agora o Task 1 do General Training tem criatividade. Que você tem que escrever uma carta e aí você tem que ter ideias. Então alguns alunos até acham o acadêmico mais fácil. Depende de cada pessoa. Mas os assuntos do reading e do listening, digamos assim, pro acadêmico também são um pouco mais acadêmicos, né? Pode falar mais de biologia. O listening do listening é idêntico. Tanto o General Training e o acadêmico. O reading, que é um pouquinho mais puxado no acadêmico. O conteúdo já é um pouquinho mais acadêmico, o vocabulário mais difícil, então é um pouquinho mais difícil. Portanto, tem essa questão que a nota pode ser um 6, né? Sim. Não um 7. Bom, vamos para a pergunta do Ellington Jr. Quantos meses de preparação a Maria recomenda para uma pessoa com inglês básico e intermediário atingir um overall 6 no IELTS Academic? Muito boa pergunta. Básico e intermediário já são duas coisas diferentes, né? Então, coisa diferente. Entre o básico e o intermediário tem o pré-intermediário. Então, se você for básico, eu acho que para você chegar ao intermediário vai depender muito de você e seu preparatório, né? Eu acho que pode demorar 6 meses, alguns alunos 1 ano. Já tive alunos que conseguiram dar esse pulo em 3 meses, se eles se dedicam bastante. Se a sua pergunta for quanto tempo vai demorar para você preparar para a prova, eu indico uns 3 meses de estudo, para você já dar um teste. Vamos fazer e ver qual é. Porque eu acho que se você se preparar por 7 meses, talvez você vai ficar empurrando com a barriga, vai perder aquele momento, sabe? A motivação de fazer a prova. Então, acho que 3 meses já é um bom tempo de estudo. A gente tem um pacote de 12 aulas que a gente tem bem estruturados, explicamos exatamente o que você vai aprender em 3 meses. Alguns alunos fazem nos 12 aulas em um mês. Então depende da sua disponibilidade, se você tem tempo para estudar, leva isso em consideração, porque não é somente começar a estudar uma vez por semana por 10 minutos que vai adiantar. Você tem que inserir seus estudos como uma parte do seu lifestyle até você realizar a prova. Eu concordo com tudo. Dedicação, ele né? Ele disse atingir um overall. Intermediário. Tá, ele precisa de um overall 6. Tá, o intermediário é um nível abaixo do overall 6 no IELTS acadêmico. O band 6 no IELTS equivalente ao B2, Upper Intermediate. Então, se você estiver no nível intermediário, você está um nível de diferença. Aí seria uns 3 meses, tá bom, né? Você pode, mas sendo que você treina corretamente. Você tem que saber os critérios de avaliação, ter alguém corrigindo suas redações para a gente identificar o que você precisa melhorar. Então, para isso, entre em contato. Uma coisa rápida aqui, só sobre isso também, assim, o nível de aprendizado e a velocidade de aprendizado depende muito de cada um. Eu, Marilene, fui uma pessoa assim, que aprendi inglês a duras penas. Não acho que eu tinha digamos assim, o talento e a facilidade de aprender inglês. Então, eu fiz aquele cursinho de 5 anos do Brasil, e dali, desde aqueles 5 anos, eu acho que eu saí de um intermediário avançado, né? Mesmo tendo completado o avançado final do curso de 5 anos, não vou falar escola, mas foi muito bom, né? Mas eu saí um intermediário avançado. Aí eu fiz um intercâmbio. Aí eu comecei a pensar mais em inglês, foi muito legal, mas ainda assim, digamos assim, eu fui nomeada para coordenar um projeto em que eu tinha que fazer reuniões com pessoas em inglês, etc. Era um projeto global. Eu contratei uma professora para ficar ali revisando a apresentação comigo toda vez que eu tinha uma reunião, toda vez que eu tinha um call, porque eu ainda me sentia insegura, né, para poder fazer isso. E depois eu voltei para a escola, estudei mais 2 anos em outra escola, mais 1 ano depois, então eu fui indo e voltando para a escola de inglês, muitas vezes, porque não era uma coisa que não era uma facilidade pra mim. A minha irmã, mais nova, ela adorava Backstreet Boys, ela já aprendeu ali a tirar letras, as músicas e o sotaque muito, muito melhor do que eu, por exemplo. Então depende muito da pessoa, né? Alguns fatores que influenciam, além do talento, que eu acho que você mesmo, melhor do que ninguém, vai saber identificar se você tem essa facilidade ou não, é a idade.
Quanto mais novo você Sim. começa a aprender, maior facilidade você tem. Se você aprender quando você era novo e você vai revisitar isso quando você é Vai mais ser mais velho, fácil. vai ser muito mais fácil. Agora, aprender do zero quando você é mais velho é muito mais difícil. Não só pela sua cabeça, mas é pela quantidade de coisas que tem na sua cabeça, né? Então, trabalho, Sim. enfim, filhos eventualmente, casamento, outros estresses. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente tem que considerar no fator aprendizado. E aí, assim, eu acho que a gente pode dar um average. Pode ser que você esteja fora da average e tudo bem, tá? Mas assim, não existe uma forma geral, acho que como a Maria colocou, uns 3 meses para cada pulo que você dá, para cada nível, né? Mas pode ser que para você seja 6 a cada nível, Sim, né? depende de cada pessoa. Depende de E cada também pessoa. leva em consideração o tipo de aula que você está fazendo, porque muitos alunos já passaram das turmas tradicionais, né? Porque eu já fui professora em várias escolas no Brasil e eu sei que muitos alunos já meio que cansam de ter que ir para aquela turma, é a mesma coisa, e eles preferem ter alguém corrigindo seu pronúncio. Então, a aula particular acaba sendo muito mais rápido, que você tem contato com o professor, a nossa equipe canadense, então você já tem contato com alguém corrigindo a sua pronúncia, corrigindo seus erros, enquanto uma turma, você não tem aquele contato íntimo com o professor, então acaba sendo um pouquinho mais devagar. Então, leva isso também em consideração na sua preparação, que uma turma, você não vai ter acesso ao seu professor identificando o que você precisa melhorar. E quando a gente fala de prova, eles vão estar ali no detalhe, eles vão estar buscando cada um dos seus erros, Sim, né? eu sou chata. Então É importante. esse fine tuning é Identificar as importante. deficiências, né, de cada aluno. E também olhando as coisas positivas, sempre dando um up no aluno. E aproveitando, a gente tem um depoimento da Ana Freitas que disse assim: super recomendo a Maria Alfaro. Ela e toda a sua equipe são excelentes. Eu jamais alcançaria a nota que eu precisava sem a ajuda deles. Excelente. Obrigada, não me faz chorar aqui não. Fofa. Pergunta Obrigada. da Patrícia. No IELTS Computer Based, quem corrige é uma máquina ou um avaliador? Na IELTS Computer Based é um examinador. Na verdade, antigamente os papéis, né, eram feitos em cada país. Agora eles estão mandando todas as provas para o Canadá e Inglaterra para corrigir. Então é ainda um examinador que está corrigindo. Um examinador que tem sua prova e eles estão fazendo as avaliações. Então não é um computer que está analisando. Então tem os critérios de avaliação que os examinadores seguem e é bem padronizado, gente. Eles são audited, é muito sério um trabalho que eles não podem errar no band por mais que 1.5, ou senão eles têm que refazer o retreinamento. É bem interessante. Então, assim, pode confiar que quem está olhando a sua prova é um professor de inglês com muita experiência, muito treinado pelo IELTS. Então, tem que ser... E muitos alunos falam assim, é mais fácil fazer a prova no Brasil ou no Canadá? Em teoria, não teve diferença, porque agora as provas do writing estão sendo enviadas para o Canadá também. E tanto os examinadores no Brasil quanto aqui têm o mesmo treinamento. Então, mesmas provas que eles têm que passar. Então, Pergunta. E no CELPIP? o CELPIP é feito aqui no Canadá só. Mas é por computador ou por um examinador? Tem examinadores. Aliás, tem 2 a 3, até 5 examinadores que olham uma prova só. Então, para tirar uma média entre eles. Legal. Boa pergunta, Patrícia. Pergunta da Cláudia. Posso fazer o IELTS Academic estando no Canadá? Sim. Algum curso ou prova preparatória em Vancouver? Sim, você pode fazer o IELTS acadêmico de qualquer lugar do mundo. Você pode fazer do Brasil também, mas pode fazer no Canadá. Eu fortemente indico aquele Computer Delivered, a versão do computador, por causa, como eu já falei, o áudio melhor. Você ainda tem a parte do speaking com um examinador. O writing digitando, O né? writing é digitando, então muitos alunos nossos têm dados excelente feedback. Obviamente eu vou falar sobre a nossa preparatória,